No GP da Áustria a gente teve a Ferrari como clara segunda força, a McLaren ressurgindo das cinzas, Mercedes e Aston Martin meio que virando abóbora. Vocês quiseram saber tudo sobre isso nas perguntas que vocês mandaram para o Ju Responde. Eu também vou falar sobre Toto Hamilton, teve climão no rádio, também sobre o futuro do Pérez e, é claro, a chuva de punições que a gente teve 5 horas depois da bandeirada. Bom, esse é o Ju Responde. Para você que não conhece, você me segue lá no Instagram, no F1 Live, coloca a sua pergunta, eu abro uma caixinha de perguntas nos stories depois de cada corrida, você manda a sua pergunta e as perguntas que mais se repetem eu respondo por aqui. Vocês é que pautam o Ju Responde. Começando pela Ferrari, a Ferrari resolveu o problema de desgaste de pneu ou foi a temperatura da pista que ajudou? De fato, a temperatura da pista não estava muito alta nesse domingo, a temperatura ambiente estava mais alta do que no Canadá há 2 semanas, quando eles também não tiveram problemas de desgaste de pneu. A temperatura da pista estava mais baixa do que chegou a estar no Canadá, porque estava bastante nublado, mas estava ali por volta de 30 graus. Isso é uma coisa que vamos guardar aí para ver se no calor a Ferrari não sofre, mas o que a gente viu tanto no Canadá quanto nessa corrida aqui da Áustria, foram algumas coisas importantes. Então, os pilotos não saíram reclamando de falta de consistência, ou seja, o Leclerc falando que o pneu duro não funcionou, o Sainz falando que é o pneu médio que não funcionou, ou uma diferença de consistência entre o começo da corrida, com o carro com mais combustível, e o final da corrida. Não há mais esse tipo de reclamação entre os pilotos da Ferrari. Eles gostam da consistência do carro por toda a corrida, com todos os compostos, e também houve uma melhora na performance, na geração de downforce durante toda a volta, todos os tipos de curva. Tudo começa com uma atualização mais focada em curvas de baixa velocidade na Espanha. Depois eles têm um teste de pneu, um teste da Pirelli, que eles acabam usando para testar novos acertos e encontram um acerto em que o carro se comporta bem. E agora a segunda parte, com as atualizações do GP da Áustria, eles conseguem melhorar o carro em curva de alta. Dito tudo isso, a próxima corrida é o GP na Inglaterra, em Silverstone. Você tem muita curva de alta, você tem um trecho mais de baixa também no final da volta, e você tem muita energia sendo depositada nos pneus. Se você tiver tudo isso e tiver calor ainda, vai ser uma prova de fogo para a gente ver se essa Ferrari realmente melhorou, se encontrou, deixou de ser aquele carro pique, né? Aquele carro que só funcionava numa janelinha muito curta de funcionamento. Sobre a estratégia da Ferrari também perguntaram. Eles acabaram com a corrida do Sainz, chamando para os boxes no safety car habitual. Imagino que eles vão ver com os dados lá que sim, na hora que eles chamaram, o pensamento era: nós vamos economizar tempo parando no safety car habitual, o que é verdade, são uns 10 segundos aí de economia na corrida, mas esses 10 segundos foram consumidos aí pelo Carlos Sainz pela posição que ele estava logo atrás do Leclerc. Ele teve que dar um espaço, eles tiveram que esperar mais uma volta para os dois pararem, dando o espaço para o Sainz não ficar esperando o Leclerc. Com isso ele foi para trás do Hamilton, foi para trás do Norris, teve que fazer ultrapassagem na pista e acabou perdendo mais tempo, né? O Sainz fez uma ótima corrida, um ótimo ritmo de corrida. Talvez tivesse sido, claro, em retrospecto é muito mais fácil dizer, mas o Sainz teria tido uma corrida melhor se naquele momento a Ferrari tivesse dividido as estratégias. O Leclerc pararia, fazia sentido o Leclerc parar e o Sainz iria mais adiante, porque o que aconteceu com o Leclerc é que ele teve que cuidar muito mais dos pneus, os dois na verdade, né? Como os dois pararam, obviamente, eles tiveram que cuidar muito mais dos pneus, não puderam mostrar o ritmo, 100% do ritmo que a Ferrari poderia ter na corrida. E isso nos leva à pergunta, né? Qual é a segunda força na Fórmula 1? Não tenho uma resposta para essa pergunta. Como você tem Ferrari, Aston Martin, Mercedes, eu ainda não colocaria a McLaren aí nessa briga, vou explicar depois por quê. Eles estão atualizando o carro o tempo inteiro e fazendo atualizações grandes no carro. Isso faz com que isso prejudica a compreensão que eles têm do acerto.
e às vezes eles podem se perder num acerto sem entender muito por quê. Você primeiro precisa entender o equipamento que você tem em mãos para aí conseguir otimizar esse equipamento. E também tem a questão que cada carro tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e aí em cada pista a coisa vai mudando de figura. Na Áustria, com certeza foi a Ferrari. Eu apostaria na Mercedes para Silverstone e talvez na Aston Martin para a Hungria. Então a gente deve ter esses altos e baixos ao longo da temporada, sim. É uma briga muito boa, né? Seria ótimo se fosse pelo campeonato, mas é uma briga sensacional entre essas equipes. E a McLaren querendo entrar nisso, né? A McLaren deu realmente um salto ou foi uma grande exibição do Lando? Temos que colocar o fator Lando Norris ali na Áustria, ele sempre anda muito bem na Áustria. Lembrando que algumas pessoas me perguntaram do Piastri. O Piastri estava com o carro velho e o Lando só que tinha as atualizações, por isso que tem uma discrepância bastante grande entre os dois. Mas então tem o fator Lando aí e tem o fator do carro. O carro melhorou na maneira que ele gera pressão aerodinâmica, ele está muito mais eficiente, porque o carro da McLaren ele não gerava muita pressão aerodinâmica, daí ele não era muito bom de curva e ele gerava muito arrasto, muita resistência ao ar nas retas. Isso fazia com que o carro não fosse bom em nada, né? E às vezes, quando os pilotos conseguiam classificar lá na frente, mais para frente, principalmente por causa de condição de pista, porque a McLaren gosta de quando chove um pouquinho, esse tipo de situação, o tempo britânico, a McLaren se dá bem, aí eles se classificavam bem, chegava na corrida, ia tudo lá para trás, porque não tinha velocidade de reta, não tinha velocidade de curva e nada funcionava. Essas duas coisas melhoraram, o carro é aerodinamicamente mais eficiente, mas o Lando saiu da corrida falando, não, tem questões técnicas fundamentais que estão erradas com esse carro e a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Foi o casamento dessa pista com o Lando, com o carro e também porque Aston Martin e McLaren e Mercedes, não foram tão bem. E essa é a próxima pergunta. Mercedes e Aston Martin viraram abóbora, né? Eles estavam bem mais perto da Red Bull no Canadá. O Canadá, claro, né? Expliquei no vídeo do Canadá, tem aquelas condições de pista que eram completamente desfavoráveis para a Red Bull, mas também agora foram desfavoráveis para Mercedes e para Aston Martin. Tem alguns fatores aí. Primeiro, quando a gente tem um sprint, final de semana de sprint, principalmente sprint com chuva no sábado, você tem alguns erros de abordagem das equipes. É mais normal você ter um erro de abordagem no acerto ou na maneira que eles falam para os pilotos cuidarem dos pneus na corrida, algo nessa linha. E principalmente se você tem um carro que você não conhece muito bem, né? Como eu já disse, são equipes que estão atualizando os seus carros e por isso eles não têm tanto conhecimento do carro como a Red Bull, que quase não está colocando nada no carro, tem. Então, nesse tipo de final de semana mais complicado, é mais difícil, é mais provável que você tenha erros no acerto do carro ou na maneira como você fala para os pilotos cuidarem dos pneus, né? Os pilotos da Mercedes, por exemplo, saíram falando, é impossível que o carro que eu guiei hoje estivesse na janela de funcionamento dele, não estava operando na janela de funcionamento dele, é impossível, porque o carro estava inguiável, e aí isso aponta para um problema de acerto. Mas também tem a característica da pista. Parece que Mercedes e Aston Martin, e a Ferrari era assim, mas agora parece que não é mais, eles sofrem quando tem uma pista muito variada. Então a pista da Áustria começa com curvas de baixa velocidade, freadas fortes e tração, né? Na primeira grande freada, na segunda e na terceira. E tô fazendo uma mapinha da pista aqui. E depois você entra no miolo, o miolo tem curvas de mais de média velocidade. Você chega no final, aquelas curvas lá do track limits, do limite de pista, são curvas de alta velocidade. Então você tem pouquíssimas curvas, mas você tem um pouco de tudo. E a Aston Martin e a Mercedes, elas aparentam ter uma dificuldade de acertar o carro para todos esses tipos de curva. Quando você tem tudo ao mesmo tempo, eles têm mais dificuldade. A dificuldade da Mercedes foi mais a traseira do carro e tração, saindo desses 3 grandes pontos de freada, e o problema da Aston Martin foi mais em curva de lenta, que geralmente é um ponto forte deles, o que é outra coisa que indica algum problema ali de acerto, porque eles tentaram compensar
alguma coisa para andar melhor nas curvas de alta, nas curvas de média, e acabaram perdendo justamente no que tem sido um ponto forte deles. Ainda para explicar também essa diferença, foram 25 segundos quando o Verstappen parou para fazer a parada dele para colocar pneu novo e fazer a volta mais rápida. Da onde vem isso, né? Então tem esse carro que é mais eficiente em todos os tipos de curva, então ele é uma plataforma mais estável quando você tem tipos diferentes de curva dentro de uma mesma pista, e também tem uma decisão muito boa da Red Bull, que fazia muito sentido para a corrida deles naquele momento, porque eles, como tem o carro mais forte, tudo que eles querem é a livre, né, para correr. Então, quando tem o safety car virtual, eles ficam com os dois pilotos na pista, e isso ajuda a acentuar a vantagem do Verstappen no final da corrida, e também ajuda o Pérez a conquistar um resultado melhor do que a Red Bull mesmo estava projetando. Eles projetavam um 4º ou 5º lugar, ele conseguiu chegar no 3º, muito em função dessa escolha, desse momento. Fica na pista quando tem o safety car virtual, fica sem trânsito para ambos os carros. O Verstappen obviamente já estava sem trânsito, e daí ele consegue cuidar dos pneus do jeito que tem que ser, faz o primeiro stint do tamanho que tem que ser, e isso ajuda no restante da corrida também, que ele quase não tem que administrar pneu, ao contrário dos pilotos da Ferrari, que pararam muito cedo e daí fizeram 2 stints muito longos logo depois. Eu queria fazer um convite para vocês. Esse tipo de informação, esse tipo de análise é algo que eu faço também com os assinantes do Catarse nos sábados à tarde. A gente sempre tem um encontro, os assinantes podem perguntar, tirar dúvidas, saber coisas de bastidores também, e é uma das coisas boas que o pessoal lá do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju tem acesso, conteúdo exclusivo, tem podcasts exclusivos, newsletter, que eu divido tudo que eu produzi e também dou minhas minhas sugestões de leitura, de fontes confiáveis, para vocês ficarem bem informados. Então, dê uma olhada no projeto do Catarse, vale muito a pena, tem brindes também, e também no GP de São Paulo a gente faz um encontro, todo mundo se reúne, tem um grupo de Discord também para o pessoal fazer uma discussão, e já nasceram várias amizades aí de muita gente muito fã de Fórmula 1, fica feito o convite. Houve algo de estranho na comunicação do Toto Wolff com o Hamilton no rádio? Eu não vi nada de estranho. Muitas vezes o Toto aparece, às vezes dando um afago no Lewis Hamilton no rádio, às vezes sendo um pouquinho mais duro no rádio. Eu acho que o Toto, ele entende muito bem como lidar com o Hamilton, quando o Hamilton precisa ser forçado, quando ele precisa ser acariciado, vamos dizer assim, para ele ficar tranquilo. Eu não vejo nenhum climão dentro da Mercedes. Inclusive, a gente fez uma entrevista com o Toto Wolff que vai ao ar nas próximas corridas, e ele fala sobre essa questão do contrato do Lewis Hamilton, que nós somos o plano A um do outro, não temos plano B, e o próprio Lewis já fala, projetando o ano que vem, falando, quando eles me ouvirem uma coisa que eu pedi, ele está pedindo para sentar mais atrás no carro, né, a mudança da posição do piloto, se eles atenderem esse pedido que eu fiz o ano que vem, a gente vai estar muito bem. Então, tudo projetando para Mercedes e Hamilton ficarem juntos na próxima temporada também. Agora, eu não sei se vocês estão ouvindo no fundo, é o horário do recreio da criançada aqui da Áustria, um pouquinho de barulho, mas acho que dá para acompanhar tudo que eu estou dizendo tranquilamente. Bom, vamos falar sobre as punições, né, de limite de pista. Parece que a FIA alimenta a imagem de inconsistência. Não é que parece, é realmente inconsistente quando você tem uma quantidade absurda de volta para você policiar. O que acaba acontecendo com a Fórmula 1 muitas vezes? Eles tentam fazer a coisa certa, que é seguir o regulamento. O regulamento diz que o piloto não pode sair da linha branca, a não ser que ele tenha alguma justificativa muito boa para fazer isso. E aí falam, não, vamos ver isso em todas as pistas. As pistas são diferentes e tem algumas curvas que são mais trabalhosas mesmo para os pilotos conseguirem ficar dentro, principalmente se você não tem uma barreira fora, né? É claro que se você tem um muro numa curva de alta, né, não é bom para a parte da segurança ter isso, mas o piloto não vai entrar tão rápido. Estou dando um exemplo extremo, né? O piloto não vai entrar tão rápido quanto eles entram nas curvas 9 e 10 na Áustria,
porque a saída, a área de escape é asfaltada. A FIA sabe desse problema, um problema antigo da pista da Áustria, ou pelo menos desde o momento em que eles começaram a ser rígidos com limites de pista e não deixar sair de jeito nenhum e ter a linha branca como limite, né? Lembrando, na época do Masi, ele tentou fazer com que a zebra em alguns pontos fosse o limite e encontrou resistência também, mas ontem tinha gente falando, talvez o melhor seja fazer o que o Masi fez mesmo, mas depois do momento que eles decidiram que não, a regra é clara e nós vamos cumprir de maneira rígida, isso gera alguns problemas em algumas curvas ao longo da temporada. Então é mais fácil mudar as curvas, mudar a área de escape, do que mudar o regulamento ou fazer um Frankenstein aí de hora vale a zebra, hora é a linha branca. Então a FIA já pediu várias vezes para os administradores do Red Bull Ring colocarem brita lá ou alguma outra algo que faça com que os pilotos não entrem tão rápido naquelas duas curvas ali. Recebeu respostas negativas até hoje, com certeza vai rolar muito mais pressão depois do que a gente viu, que não foi legal, né? Uma corrida mudando o resultado 5 horas depois da bandeirada. Aí tem uma pergunta: se 5 segundos vale o excesso, a pena pode aumentar para algo que realmente contém os carros? Não é isso, tá? Não vale. Não é que você sai 4 vezes da pista e ganha 5 segundos com isso. Não é isso que está acontecendo. O que acontecia é que, pela configuração da curva e pela configuração da área de escape, o piloto tinha que entrar numa certa velocidade ali, senão ele ia ser ultrapassado pelos outros. Acontece que durante a corrida, quando você tem o pneu começa a desgastar, o vento muda de direção, você está no trânsito, você perde um pouco o controle de como vai ser a sua saída. É uma coisa milimétrica que a gente está falando. E aí eles acabavam saindo sem querer. Às vezes eles achavam, tô dando margem, não tô entrando tão rápido quanto para sair da pista, eles acabavam saindo por esses outros fatores. Então não é que o crime estava compensando, não compensa. Mas é que realmente é difícil manter o carro dentro da pista naquele setorzinho ali com a configuração que a gente tem de área de escape. E o futuro do Pérez? O Pérez sai, o Ricardo volta, novo piloto da Red Bull, várias perguntas em uma. Bom, eu vejo essa pressão da Red Bull no Pérez mais como uma resposta a algo que eles perceberam já que funciona com o Pérez. O Pérez, sob pressão, funciona melhor do que o Pérez com eles passando a mão na cabeça dele. E até por isso tinha aquela noção na Red Bull de que eles iam renovar o contrato do Pérez a cada ano, para mantê-lo sob pressão, porque essa é a leitura deles em relação ao mexicano. Até por isso você tem, ao mesmo tempo, o Christian Horner falando, ele nem tá doente, né? E ele tava, tá? Claramente ele tava doente. Ele nem tá tão doente assim, que parece que tá desdenhando do Sérgio Pérez, e ao mesmo tempo ele fala, não, o ano que vem ele tá com a gente, porque são duas coisas separadas, né? Ele quer colocar pressão no Pérez agora para ele reagir, mas mantê-lo na equipe o ano que vem. E aí o que eu tenho ouvido nos bastidores? Falando do Ricardo, né? O Ricardo vai passar por um teste importante, teste de pneus de Silverstone na semana que vem, porque a equipe vai ver a quantas anda o rendimento do Daniel Ricciardo, mas eles não gostaram muito do que eles viram nos simuladores, no simulador da equipe. Mas essa avaliação é para a Red Bull? Não, essa avaliação é para uma possibilidade mínima que ele já aceitou de voltar talvez na AlphaTauri, se esse for o caso. Então nem é uma garantia de que isso aconteceria. O que eu tenho ouvido, o pessoal da AlphaTauri falando muito, muito bem do Yuki Tsunoda. Tsunoda, obviamente, não está pronto para a Red Bull ainda. Ele veio super novinho para a Fórmula 1, com pouquíssima experiência, então eles sabiam que iria demorar um pouco, mas ele é um cara muito, muito rápido, ele só não consegue controlar isso e entender totalmente o que o faz ser tão rápido. Mas quando as coisas clicarem para ele ali, aí ele vai ser um piloto, pelo menos essa é a avaliação ali no Red Bull, AlphaTauri e tudo mais, essa é a avaliação deles. Inclusive eu ouvi que eles consideram já o Yuki mais forte do que o Gasly, né, pelo que eles estão vendo nessa temporada. Mas esse final de semana da Áustria
mostrou bem que ele ainda tem muito a evoluir. Então talvez eles estejam prendendo o Pérez ali por mais um ano e esperando para ver o que o Yuki pode fazer. Mas é claro, depende muito do piloto japonês. Só para terminar rapidinho aqui, quais equipes já estão trabalhando no carro 2024? Todas. O que as equipes fazem é o seguinte: lança o carro do ano atual, então 2023, já tem uma parte do departamento de pesquisa e desenvolvimento que começa a estudar o carro de 2024, o carro do ano seguinte. E é uma porcentagem bem pequenininha. O que vai mudando é o percentual. Então estava 99% no carro atual e 1% no carro do ano que vem. E aí essa porcentagem, uma vai descendo e a outra vai subindo. É assim que as equipes trabalham. E é claro que quando você tem um regulamento que é estável, como a gente vai ter 2023 e 2024, isso fica mais equilibrado, porque você tem coisas do carro de 2023 que você vai aprendendo e vai colocar no carro de 2024. Novamente, quem tem a vantagem aí é a Red Bull. A Red Bull tem a desvantagem que eles têm muito menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico por causa da punição e punição por causa da quebra do teto orçamentário e também porque eles estão em primeiro, então eles têm menos tempo. Eles estão manejando isso, administrando isso, colocando pouquíssimas peças no carro desse ano e focando já desde muito cedo com uma porcentagem muito grande no carro do ano que vem. Então, essas diferenças que a gente tem, uma questão de percentual, mas todo mundo já está com o olho aí em 2024. Espero que vocês tenham gostado e já semana que vem eu volto com tudo sobre o GP lá em Silverstone. Até mais!